Não para, seja perseverante. Não para, seja perseverante. Não para, seja perseverante. Aquela mulherzinha foi perseverante. Os discípulos foram perseverantes. Você precisa ser perseverante. Os desafios estão aí para fazer você parar, barrar você, mas você seja perseverante. Você sabe que você crê. Eu conheci a mensagem através da irmã Rosana falando com a gente sobre a mensagem, né? E através da tia Zeuda, mas do tio Nilson, né? Que esse também foi um grande exemplo para nós, mostrando para nós o caminho da mensagem, né? Naquela época eu e o meu esposo estava procurando uma igreja para a gente congregar. Então a gente já tinha ido a algumas e não tinha sentido bem lá, então a gente foi procurar o endereço da igreja, procurou para minha tia e ela ensinou e a gente foi visitar. E basicamente na segunda vez que a gente foi, a gente já tinha estudado antes a mensagem Volta à Palavra Original, né? Então na segunda vez de visita, a gente já aceitou e já batizou. Aí o pastor Edmilson vinha de 30 em 30 dias para celebrar a ceia. Foi nessa data que nós o conhecemos, né? Então foi quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus e nós aceitamos. E logo 30 dias depois a gente batizou na outra ceia que teve. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu vi que ele era um homem sincero na palavra de Deus, né? Porque a gente conhece, né, a pessoa, né? E quando nós ouvimos a pregação dele, aí também nós vimos que era a verdade. E aí estamos lá até hoje. O pastor Edmilson, ele é a pessoa que a gente não tem que questionar de doutrina da Bíblia, do que o irmão Brana ensina. Ele está sempre seguindo a risca. A gente nunca ouviu ele contradizer nada da mensagem ou da Bíblia. Ele é uma pessoa verdadeiramente honesta com a palavra, sem tirar e nem pôr nada. O exemplo de fé, que ele é um homem de muita fé, de muita garra mesmo, forte na palavra, firme e honrado. A gente nunca viu falar mal do pastor Edmilson, de espécie nenhuma. E ele tem pregado a mensagem verdadeira. Eu conheci o pastor Edmilson já nos encontros. Encontro em Minasul, em Formoso do Araguaia, vários encontros. Eu congrego com o pastor Edmilson, já vai fazer 3 anos que eu mudei para cá, para a Redenção. Todas as pregações eu tenho aprendido muito com o pastor Edmilson, muito. O maior exemplo que eu vejo no pastor Edmilson é que ele é um pastor sábio, equilibrado, paciente, e é isso. Eu conheci a mensagem já faz muitos anos. Foi através da irmã Rosana, ela falava muito, né, assim, pra gente. E a minha tia Zilda também. Eu conheci o pastor Edmilson no culto, na antiga igreja. Naquele tempo era mais pouco, né? Porque ele morava em Coméias, né, ainda. Ele vinha pra cá para pregar pra gente. O maior exemplo, tem vários, né? Mas é dele pregar a revelação para nós, que ele tem esse dom que Deus deu para ele, maravilhoso, de trazer para nós essa revelação da mensagem. Eu lembro de uma ajuda muito grande que ele deu para o meu esposo, quando ele era vivo, que ele deu conselho para ele, né? Porque ele foi levado por conversas, sim, que o inimigo levou ele mesmo para fazer uma contenda. E ele, às vezes, de ir para o lugar que ele ia buscar esse problema, ele passou direto para casa do pastor Edmilson, e lá o pastor Edmilson aconselhou ele, e eu estou muito grata por isso, muito mesmo. Eu conheci a mensagem há mais de 30 anos atrás, através do pastor Edmilson, né? Deus teve compaixão de mim, e o meu pastor lá na denominação convidou o pastor Edmilson para pregar na igreja que eu congregava. E ele levou a mensagem lá e me despertou do sono. Eu tive a impressão que eles lá onde eu ouvi a palavra, eles falavam mal do tabernáculo, né? Aí eu não esperava
que o que viesse dele fosse uma coisa que mexesse com a gente. Mas foi surpresa para mim, né? Uma surpresa muito boa. E ele tem ensinado para a gente toda a palavra, né? Justamente o Apocalipse, que é uma coisa que a gente não aprendia lá fora. Porque o Apocalipse não é para qualquer um pregar. Eu vejo no pastor Edmilson muito controle. Ele tem muito controle das situações, do quanto ele já tem passado, a gente tem convivido com ele, tem visto o quanto que ele sofreu já, os ataques que tem vindo sobre ele, e ele tem suportado com paciência. Assim que eu vim que eu conheci a mensagem, eu não tinha nenhum barraco, né, para mim morar. E é a situação mais fraca do que eu sou hoje. Eu não sou rico, mas quando eu comecei na mensagem, eu conheci o pastor Edmilson, e era pior ainda, né? E eu tenho esse barraquinho hoje, que eu moro, através do pastor Edmilson, que ele fez um esforço por mim, e eu comprei esse lote aqui, e hoje eu consegui fazer minha barraquinha através dele. Ele me ajudou demais nos começos. A mensagem, eu conheci ela já há muitos anos. Eu trabalhava na Avenida Araguaia, servindo comida, quando o pastor Edmilson morava em Colmé do Tocantins. Ele vinha aqui de 15 em 15 dias. Aí o pastor Edmilson, na saída dele de lá da casa do irmão Rogério, já indo embora para Colmeia, passou lá na barraca onde eu trabalhava. Estava até fazendo um doce de leite, o doce queimou, a palestra estava tão boa que esqueci do doce no fogo. E ali ele se despediu e foi embora. Quando ele foi embora, eu peguei já aquela mensagem e comecei a ler. E eu achei tão bom o assunto da mensagem, como a águia agita seu ninho, que eu li aquela mensagem, umas 10 horas da noite eu terminei de ler ela. Nós passávamos para ir lá para onde nós congregava e eu via um povo lá na casa do moço lá, cantando uns hinos tão bonito. E eu gravei aquilo na minha mente quando aconteceu de eu ir visitar. Já foi logo decidido. Já fui decidido para ficar lá no tabernáculo. E aí eu passei a conhecer de perto o pastor Edmilson. Quando nós passamos a congregar no Tabernáculo da Fé, eu não tinha casa própria. O pastor Edmilson sempre me visitava e via as minhas dificuldades e mudança. Todo mês eu mudava. E o pastor Edmilson chegou um dia e falou para mim assim: irmão Sebastião, é bom o senhor ver se você consegue uma casa para você, compra um lote, constrói uma casinha para você. E toda vez que você muda, com certeza algum móveis quebra. Eu botei aquilo na minha mente e fui trabalhar em busca daquele conselho que ele me deu. Comprei uma moto. Essa moto eu troquei num lote. Nesse lote eu construí uma bandinha de casa. Quando aconteceu, Deus abençoou. Foi tão abençoado aquelas palavras do pastor, que aquele lote que eu troquei aquela moto naquele lote, ela se tornou numa chácara. Dessa chácara, hoje eu estou aqui, tudo através do conselho do homem de Deus. Pastor Edmilson, eu quero dizer para o senhor, conte comigo, mas meu esposo, na aflição, na dor, na agonia, na alegria e na tristeza. Nós estamos ao lado do Senhor. E toda a igreja, eu creio que ama ao Senhor como o Senhor é o pastor. Eu admiro muito o pastor que nós temos. Que Deus em Cristo abençoe o Senhor, toda a sua família e o seu ministério de cuidar de um povo de Deus, como Moisés cuidou. Moisés, quando ele estava cansado, ele tinha homens encorajados para ajudar. Quando ele baixava as mãos, aqueles homens pegavam
e levantava os braços dele. Aí eu conheci a mensagem, foi assim, eu andava por outras igrejas, né? Aí quando foi um dia, eu vinha vindo do avivamento bíblico. Aí eu encontrei o irmão João Borges, aí me convidou para ir lá. Aí eu fui, que foi um dia de domingo que eu fui entrar na escola. Aí desse dia para cá eu fiquei lá. Graças a Deus eu batizei lá. Eu tenho aprendido assim, muita lição, muitas coisas assim, que ele tem falado, né, da palavra de Deus. Muitos conselhos que ele tinha me dado, né? Que ele me dava, sempre que eu conversava com ele assim, ele me dava conselho, me explicava as coisas. E eu sou muito grata por isso, né? Porque sempre ele tem me ajudado nesse momento que eu tenho passado, né? Ele tem me ajudado em palavras, em oração, assim. Sempre ele tem me ajudado nisso aí. Sempre tenho pedido a Deus, assim, que sempre, enquanto eu viver, eu quero estar congregando lá com o pastor Edmilson. Eu conheci a mensagem no ano de 1994, através do meu pai, da minha mãe, que já era da mensagem, né? Quando eu vi o pastor Edmilson a primeira vez, eu não tive a oportunidade de conversar. Nem olhar nele já dava para ver que algo diferente, tinha algo diferente nele, né? Ele era uma pessoa diferente. Toda a vida, assim, do que eu me lembro, ele é um jeito só. A gente tinha muitas perguntas. A gente vinha de outro ministério, conhecia de outras formas. Uma palavra que define o caráter do pastor Edmilson, para mim, honestidade, sinceridade no que faz. Ele é fiel àquilo que ele crê. Então ele transmite pra gente uma segurança. Uma das coisas que eu sempre falo que eu admiro nele é o controle que ele tem sobre a situação, sobre os espíritos, sobre a determinadas manifestações que acontecem. Ele não faz a obra, o ministério, ele não está cumprindo por uma brincadeira, só por estar ali, porque ele é o pastor. Não. O pastor Edmilson foi abaixo de Deus, porque primeiramente a gente põe Deus, né? Porque é ele que tanto ajuda ele como ajuda nós também. Mas abaixo de Deus, o pastor Edmilson foi uma âncora. Se não fosse a ajuda dele como servo de Deus, nós não teria passado por o que nós passou da forma que aconteceu. Em 2015, quando aconteceu a morte do meu pai, o meu problema dos rins que eu já vinha enfrentando, e foi uma das vezes que eu fiquei internada, eu vi duas mulheres entrou no quarto que eu tava, né? Elas estavam vestidas igualzinho, a saia, a blusa, a mesma cor. Elas entraram com a Bíblia na mão, elas estavam com a Bíblia segurando assim, encostada no peito delas. Então elas entraram, as duas abriram a porta, entraram e encostaram beirando a cama que eu tava. E aí elas falaram pra mim que não era pra mim pedir pra Deus pra tirar elas dali, que elas tinham ido pra mim ajudar. E aí eu só fui arruinando, depois disso eu só fui arruinando. O pastor Edmilson foi lá no hospital me visitar, mas a irmã Iraci orou por mim. Não falei pra ele, ele não sabia, mas ele orou expulsando obra de feitiçaria, né, de macumbaria. Só que depois disso, uma sombra negra sempre me acompanhava. Era aquele tempo que eu sempre passava mal na igreja, eu não podia ir na igreja. No dia que o pastor Edmilson viu esta sombra, foi um dia que eu passei mal. Quando eu vim lá do fundo, que eu passei de frente à porta, ele viu a sombra me acompanhando, aquela sombra preta. Ele terminou a escola, ele foi e me chamou. Ele saiu, desceu do púlpito, foi lá e me chamou, né? Aí ele foi e me falou que tinha visto a sombra me acompanhando e era uma sombra de morte. Aquilo era para me matar. E aí ele orou, ele colocou as mãos sobre mim e orou. E daquele momento em diante eu fui liberta. Não só daquele espírito que me acompanhava, mas de todo o mal que me acompanhava naquele tempo, eu fui liberta naquele dia. Ao lado desse grande homem, existe uma mulher que, embora seja pequena em tamanho, é uma grande guerreira que tem lutado bravamente como uma cristã ao lado de seu esposo e pastor.
Assim como um pastor, a esposa sempre é peça fundamental para ajudar a carregar o peso da cruz e tornar tudo mais bonito com um toque de carinho. Este ministério tem perseverado. Durante 31 anos de ministério, o pastor Edmilson sempre tem se mostrado um guerreiro valente usado pelas mãos do Senhor. Admirado pela sua bravura, desbravou cidades vizinhas, anunciando o nome de Deus pelas ruas e estradas. Por muitas vezes passou por vales e colinas que o fizeram pensar em desistir. Mas maior é o que está contigo. Deus nunca deixou e nunca deixará de agir neste ministério através deste homem. Por isso, pastor Edmilson, esta igreja expressa profunda gratidão por cada batalha em oração que o Senhor tem travado por todos. E hoje queremos dizer: Pastor Edmilson, que Deus abençoe o senhor com muita força, coragem, com ânimo, que Deus dê saúde para o senhor, pastor Edmilson. Que prossiga pregando essa mensagem, porque esse é o caminho da salvação. Deus te abençoe, pastor Edmilson, o senhor e toda a sua família. Deus abençoe, pastor Edmilson, o senhor, sua família, seu ministério, e Deus esteja sempre com o senhor. Que Deus ilumine o caminho do Senhor todos os dias e que o Senhor seja encorajado pelo Espírito Santo, porque nós estamos orando pelo Senhor. Pastor Edmilson, que Deus te abençoe. Eu estou aqui para ouvir o Senhor mais e mais. As correções para mim é ajuda para mim, viu? Deus te abençoe, meu pastor. Gosto, amo o meu pastor e ele é uma pessoa de muito respeito, de muita responsabilidade, e o que eu tenho a dizer é que o pastor Edmilson é o meu pastor em Cristo Jesus. Amém. Meu Deus que abençoe o senhor, pastor Edmilson, por o senhor ter me ajudado tanto em oração, em conselho, tudo. Deus que abençoe o senhor, abençoe toda a sua família. Que sempre Deus vem ajudando o senhor, sempre fortalecendo na fé. Pastor Edmilson, se eu fosse falar, dar testemunho de tudo que eu já recebi através de oração, de um levantar de mão, muitas vezes só da presença do Senhor no lugar onde eu estou, se eu fosse falar, é muita coisa, mas eu sou grata a Deus em primeiro lugar e sou muito grata a Deus por o Senhor existir e ter cruzado o nosso caminho, Deus ter permitido. Deus continue te abençoando, dando a porção dobrada do Espírito dele para o Senhor vencer todas as lutas e a sua família também. Que Deus abençoe todos.